Antes de Manuel Neuer, goleiros não ousavam sair da área. Eles ficavam presos debaixo das traves, limitados quase como espectadores do jogo. Mas então, surgiu um jovem alemão que mudou tudo. Um goleiro que corre, arrisca, dribla, organiza, pensa em um jogo como um camisa 10. Um goleiro que não tinha medo. Esta é a história de um homem que descreveu o significado da posição mais solitária do futebol. Manuel Peter Neuer nasceu no dia 27 de março de 1986. É uma pequena cidade que está localizada na Alemanha. E ele cresceu em uma família simples, mas apaixonado pelo Schalke 04, clube da própria cidade. E desde pequeno, o Neuer já era diferente. Ele não queria apenas defender, ele queria participar do jogo. Em 2005, ele assinou seu primeiro contrato profissional. Durante a época 2005-2006, ele ainda não havia jogado pela equipe principal, mas esteve várias vezes no banco de suplentes. A sua estreia na Bundesliga aconteceu na época 2006-2007, quando ele substituiu o guarda-redes lesionado Frank Rost. A partir daí, o Neuer ganhou a titularidade e tornou-se o guarda-redes principal do Schalke, jogando 27 partidas nesta época. Apesar de ser muito jovem, ele já era visto como um dos grandes talentos da Alemanha. E já na época 2007 e 2008, ele destacou-se na Liga dos Campeões, especialmente contra o Porto, quando fez defesas decisivas e ajudou o Schalke a seguir em frente após defender 2 pênaltis. E no final desta temporada, ele jogou 50 partidas e foi considerado um dos melhores guarda-redes jovens da Europa. E já em 2009, ele despertou o interesse do Bayern de Munique, mas o treinador do Schalke 04 decidiu mantê-lo na equipe. Continuou assim como titular e na época 2010-2011 ele foi nomeado como capitão do clube e nesse ano ele levou o Schalke às meias finais da Liga dos Campeões e somente venceu a Taça da Alemanha. Em abril de 2011, Neuer anunciou que não renovaria o contrato com o Schalke e terminou assim sua época pelo clube, com 53 jogos disputados. Em junho de 2011, Neuer transferiu-se do Schalke 04 para o Bayern de Munique, assinando um contrato de 5 anos. No início, alguns adeptos do Bayern de Munique mostraram resistência à sua chegada, por ele vir de um clube rival. No entanto, essa situação foi resolvida após uma reunião entre o clube e os adeptos e o Neuer passou a ser plenamente aceito na equipe. Logo nas suas primeiras temporadas, Neuer mostrou seu valor, bateu o recorde de minutos sem sofrer golos na história do Bayern de Munique, superando o lendário Oliver Kahn. Ele também foi decisivo na Liga dos Campeões em 2012, ao defender pênalti de Cristiano Ronaldo e do Kaká, ajudando o Bayern de Munique a chegar à final. Apesar da derrota frente ao Chelsea, sua exibição fez com que ele fosse visto como um dos melhores guarda-redes do mundo. E já na época seguinte, 2012-2013, ele foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões, ao brilhar nas fases finais contra a Juventus, Barcelona e Borussia Dortmund. E essa temporada ficou marcada pelo triplete do Bayern, conquistando a Bundesliga, Taça da Alemanha e a Liga dos Campeões. Já na temporada 2013-2016, Neuer continuou a se destacar, venceu vários títulos nacionais e internacionais. Ele foi o melhor guarda-redes do mundo e ficou em terceiro lugar na posição da Bola de Ouro, ficando apenas atrás do Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, um feito raríssimo para um guarda-redes. Em 2016, renovou seu contrato e tornou-se o capitão da equipe, após a retirada do grande Philipp Lahm. Nos anos seguintes, ele manteve como referência, ajudando o Bayern de Munique a conquistar mais campeonatos e taças. No entanto, em 2017, ele sofreu uma grave lesão no pé, que o afastou durante vários meses, e mesmo assim, ele voltou com grande forma e recuperou a titularidade. Mas a partir de 2018, Neuer voltou ao topo, liderou o Bayern de Munique em novas conquistas, incluindo o segundo triplete na história do clube. Na temporada 2019-2020, ao vencer novamente a Liga dos Campeões, a Bundesliga e a Taça da Alemanha. Já nos anos seguintes, ele bateu inúmeros recordes de jogos sem sofrer golos, ultrapassando Oliver Kahn e o grande Sepp Maier. Em 2020, ele venceu a Supertaça da Alemanha e o Mundial de Clubes, completando o lendário sextuple, 6 títulos no único ano. Mesmo depois de 35 anos, o Neuer continuou em um alto nível, tornou-se o jogador com mais jogos sem sofrer golos na história da Bundesliga. E em 2023, ele regressou aos relevados após quase um ano lesionado. Em 2024-25, ele continuou quebrando recordes, atingindo 50 jogos pelo Bayern de Munique e 150 na Liga dos Campeões. Em setembro de 2025, aos 39 anos de idade, tornou-se o jogador mais velho do Bayern de Munique a disputar uma partida da Liga dos Campeões, mostrando que ainda continua em grande forma e a fazer história. E ele é considerado por muitos como um dos melhores guarda-redes do mundo e um dos maiores da sua geração. E é visto como guarda-redes moderno e completo. E alguns especialistas até o consideram o melhor desde o Lev Yassin, o único guarda-redes a ter vencido uma bola de ouro. Neuer é alto, forte e atlético. Ele destaca-se pela sua velocidade, agilidade e reflexos e capacidade de decisão. Além de ser muito bom em defender remates com as mãos e pernas, ele é excelente com a bola nos pés, consegue controlar a bola e fazer lançamentos para contra-ataques rápidos desde a defesa. Uma das suas características mais marcantes é atuar como um goleiro líbero. E isso significa que quando necessário, ele sai da baliza para interceptar cruzamentos ou antecipar adversário, permitindo que a equipe mantenha uma linha defensiva alta.
E Neuer também destaca-se em situações de 1 contra 1 na defesa dos penaltis, até na execução dos mesmos. Antes de ser guarda-redes, Neuer jogava em campo, e isso explica o seu bom controle de bola e a capacidade de jogar a bola com tanta precisão, criando jogadas ou contra-ataques rápidos. Além disso, ele é um líder vocal dentro de campo, organizando a defesa e comunicando constantemente os seus colegas. Apesar de seus elogios, Neuer já recebeu críticas da Alemanha por levantar o braço de forma automática para pedir faltas ou penalidades, um gesto que a imprensa apelidou como braço de objeção. E quanto à seleção da Alemanha, ele começou nas categorias de base da Alemanha e estreou-se no Sub-21 em 2026 e foi campeão da Euro Sub-21 em 2009, mantendo a baliza inviolável na final contra a Inglaterra. E na seleção principal, ele foi chamado em 2009 e estreou-se contra a seleção do Emirados Árabes e foi escolhido como guarda-redes titular na Copa do Mundo em 2010, onde ajudou a Alemanha a chegar pelo menos às semifinais, jogando a maioria dos jogos como goleiro titular do torneio. E já na Euro 2012, ele foi titular em todos os jogos da Alemanha e destacou-se a sua capacidade de sair do gol e lançar contra-ataques, ajudando a equipe a vencer todos os jogos na fase de qualificação. E já na Copa do Mundo em 2014, praticamente, onde ele triunfou, ele foi decisivo na Alemanha, mantendo a baliza intacta em várias partidas e atuando como goleiro líbero em momentos críticos. Recebeu o Luva de Ouro, o prêmio dado ao melhor guarda-redes do torneio, e ele foi um dos principais destaques naquela grande conquista da Alemanha. E em 2016, o Neuer novamente manteve a baliza inviolável em muitos jogos e ajudou a Alemanha a chegar às quartas de finais, defendendo pênaltis decisivos e quebrando recordes de minutos sem sofrer golos em grandes torneios. E em 2018, o Neuer foi nomeado o capitão da Alemanha. Neuer perdeu a parte da qualificação do torneio devido às lesões, mas regressou e liderou a equipe de jogos na fase de grupos, apesar da eliminação precoce da Alemanha diante da Coreia do Sul. E em 2020, Neuer torna-se o guarda-redes com mais jogos pela seleção da Alemanha, jogando a 100ª partida e manteve a baliza inviolável em vários jogos da fase de qualificação, participando da Euro 2020, sendo titular em todos os jogos da Alemanha. E nesse ano, ele manteve 37 jogos sem sofrer golos na sua carreira internacional, quebrando o recorde estabelecido por Josef Maier. E no mesmo ano, ele sofreu 6 golos em uma única partida diante da Espanha. E já na Copa do Mundo em 2022, ele participou no seu 4º Mundial consecutivo com a seleção da Alemanha, tornando-se o guarda-redes com mais partidas em Copas do Mundo da história da sua seleção. Apesar da eliminação na fase de grupos, ele atingiu um marco histórico com 19 jogos em mundiais. E na Euro 2024, que foi praticamente a sua aparição na Alemanha no torneio, após a recuperação de uma grave lesão na perna, o Neuer foi convocado para a Euro deste ano. Jogou todas as partidas da Alemanha no torneio, mantendo a baliza intacta em jogos importantes, estabelecendo recorde de participações em torneios internacionais. Em agosto de 2024, ele anunciou a sua aposentadoria da seleção, encerrando a carreira internacional com 124 jogos em apenas 51 partidas sem sofrer golos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Peço que deixe o like, inscreva-se no meu canal, tamo junto, valeu, tchau.